Missões mais fáceis de resolver, aumento de combate nos níveis iniciais, novos conteúdos do Corepunk e a fila de prioridade deles para serem lançados no jogo. Tudo isso e muito mais no Core News de hoje. Saudações, viajantes! Após 2 semanas mais ou menos aí do lançamento do acesso antecipado de Corepunk, a Artificial Core, desenvolvedora do jogo, veio a público explicar algumas coisas, mudanças, melhorias e o roadmap do jogo, pelo menos no futuro próximo. Já vamos começar falando sobre a otimização de client e servidor, que é uma coisa que acaba sendo bem cobrada pela comunidade e que eles falaram que estão trabalhando de maneira constante e que uma grande mudança a gente deve sentir nas próximas semanas conforme eles forem conseguindo fazer esses upgrades. Agora vamos falar sobre quests e NPCs. Os desenvolvedores fizeram um movimento um tanto quanto arriscado e que gerou polêmica e que tem sido alvo de discussão por parte da comunidade. O jogo nasceu com uma proposta de ser mais hardcore, uma pegada com uma progressão de passo mais lento. Os NPCs, por exemplo, não possuem uma exclamação ou nem um indicativo de que possuem missões. Você consegue ir desenrolando as quests, lendo os textos e explorando o game. Ou pelo menos era assim que tinha que ser. A primeira mudança foi para garantir um aumento na visibilidade do NPC e destacá-lo do mapa. Assim, sempre que você apertar a tecla Alt, vai aparecer uma aura que vai realmente dar esse destaque a mais para o NPC, impedindo com que jogadores sobreponham ele, por exemplo. Essa já é uma mecânica muito similar ao que já acontece com itens dropados, tanto de caixas, né, de loot no geral, quanto de espólios vindo de monstros. Então, quando a gente aperta Alt, ele tem um breve destaque, sobe uma legenda lá com o nome do item. Então a questão dos NPCs vai ser bem próxima do que a gente tem já nesse sentido. E essa é uma mudança que eu acredito ser positiva, já que é simplesmente para você destacar o NPC que você, teoricamente, já vai saber mais ou menos que tá por ali. Ou, quando você estiver andando por aí de vez em quando apertar um Alt, é possível que você localize esse NPC com um pouco mais de facilidade. E essa é uma mudança prometida para vir no futuro próximo, que ainda não está implementado no jogo, ok? Agora, outra mudança, meus amigos, é ela que está gerando polêmica, é ela que tem dividido a comunidade, né? Uma parte gostou, outra parte está odiando, e que é sobre a localização das missões. Como é que funcionam as missões hoje? Você vai no NPC, conversa com ele, ele te dá a missão, teoricamente você lê a quest, tenta entender mais ou menos o que ele quer, ele diz o que ele quer pra você e às vezes ele até indica a região do mapa. Eu quero que você busque nos bosques de Windreach, por exemplo. E aí você vai lá, né, que é um espaço de mapa bem grande, e aí você vai lá e caça o que você tem que caçar e coleta o que você tem que coletar. Só que agora, os NPCs, eles vão fazer o seguinte: eles vão pedir o elemento da quest, né, a ajuda deles da quest pra você, e eles já vão marcar no seu mapa onde você deve procurar. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Vão aparecer alguns círculos no mapa que dizem: aqui você coleta esse item que eu tô pedindo pra você trazer, aqui você mata esses bichos que eu quero que você mate e colete alguns espólios ou algumas partes dele, e assim por diante. E aqui que você acha, sei lá, o colchão da Nia. E isso, com certeza, gente, gerou bastante polêmica. Tem gerado, porque é uma mudança que já está aplicada no jogo. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, no dia 8 de dezembro, essa mudança já foi aplicada e eu já consegui jogar um pouco com ela. E, particularmente, eu não gostei. Você estraga a experiência da proposta inicial do jogo, que é você explorar o game. Ler as quests, explorar o game, descobrir, e você tem aquela sensação gostosa no final, quando você finalmente resolve aquele problema do tipo: nossa, achei o item, nossa, consegui finalmente matar todos esses mobs e pegar os recursos necessários para eu fazer tal item. Enfim, você sente uma satisfação quando você completa a quest. Pelo menos, né, eu sei que isso acontece comigo, e conversando com outras pessoas, vi que isso também acontece com elas. Deixa aí nos comentários se você é desses que resolve uma parada difícil e fica satisfeito, ou pra você tanto faz como tanto fez. O fato, na minha opinião, você perde um pouco essa essência, como já falei, né, da proposta inicial do Corepunk, que é ser o Corepunk, né, algo mais hardcore e nessa pegada steampunk. Então, eu sinto que
não sei, talvez eles estejam se perdendo com isso. Ao mesmo tempo que eu já vi muitos jogadores, principalmente jogadores iniciantes, dizendo tá muito difícil, ou simplesmente sem ler o texto das missões, simplesmente só, me dá o pin de missão tal, me dá a localização de onde é que tá tal coisa, onde é que eu tenho que buscar. E sabe, são coisas que, na minha visão, você resolve lendo o texto das quests, porque pelo menos 80%, talvez mais das quests, você consegue resolver simplesmente lendo. É a famosa figurinha do basta ler, basta ler, basta ler. Mas eu sinto que a galera tem uma dificuldade ou, não sei, preguiça em ler ou interpretar. Algumas missões, que são poucas, é uma minoria mesmo, ainda possuem alguns problemas de texto e de tradução, em que não fica tão claro exatamente o que a gente precisa fazer. Mas, como eu disse, essas são uma minoria e que, na minha visão, você conserta ajustando os textos. Né? Você não precisa mudar a dificuldade da coisa. Como esse é um jogo que tem uma proposta mais hardcore, é muito mais complicado você querer ser um jogador casual que, sei lá, vai ter meia hora por dia pra jogar, 1 hora por dia pra jogar, e você querer se dedicar a esse jogo. Justamente por isso, né? É uma pegada diferente. Jogos em que você clica pra pegar uma missão e, sei lá, o boneco vai andando sozinho, já tá marcado no mapa onde é que você tem que ir. Esses aí, pra mim, tem aos montes no mercado. Mas um que tem essa proposta um pouco mais diferente, que estimula essa exploração, esses aí já a gente pode contar nos dedos. E o Corepunk é um desses jogos que tem essa proposta que eu acho bem legal e que, na minha visão, tá se perdendo com esse tipo de decisão. Quero saber de vocês também, né? O que vocês acham? Estão fazendo isso porque eles querem atrair mais jogadores pra jogar, diminuindo a dificuldade do jogo? Como é que tá funcionando? Eu sei que, assim, pra quem tá jogando os alfas mais iniciais, lembra que naquela época era muito mais difícil. E sim, aquela dificuldade, do jeito que ela tava, sei lá, no Alpha 2 como eu joguei, era uma dificuldade que espantaria jogadores, né? Espantaria muito mais jogadores. Hoje eu vejo o jogo muito mais equilibrado. E esse movimento, pra mim, descaracteriza um pouco o game. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. E se a Artificial Core tá certa, tá errada, tem que mudar, tem que voltar ao normal, tem que deixar assim mesmo, porque é pra ser assim, tem que facilitar pro jogador. Quero ouvir também de vocês. Tá legal esse vídeo, né? Mas sabe o que também é muito legal? Poder comprar o Corepunk utilizando o Pix, sem pagar a taxa de câmbio e nem imposto por transação internacional. E você pode fazer isso através do meu link de afiliado com a Cursed Diamonds, a plataforma brasileira que é parceira oficial do Corepunk. O link vai estar na descrição. Uma outra alteração que pra mim ficou um pouco confusa foi em relação ao game pacing do jogo. Os devs falaram que à medida que a gente vai avançando no jogo, parece que os jogadores querem mais ação. E aí o que foi que eles fizeram? Bom, já que vocês querem cada vez mais ação, a gente vai aumentar o número de mobs nos campos iniciais e vai aumentar a frequência de spawn. E aí eu pergunto pra vocês, meus amigos, a gente precisa que esse early game seja mexido? Vocês acham que tem poucos mobs? É difícil você achar campos de monstros pelo mapa? Na minha visão, você não precisa. Você tem uma linha de quests, por exemplo, que te dá muita coisa pra fazer. Eu não quero seguir linha de quests, eu só quero craftar. Ainda assim, você encontra muitos campos de mobs pela frente. Só quero coletar recursos do mesmo jeito. Só quero matar bichos e upar de level dessa forma. Também tem vários desses. Eu acho que nessa questão de densidade demográfica de mobs e velocidade de spawn, eu acho que o jogo já tá bem equilibrado, principalmente no early game. Eu acredito que falta muito mais desse combate, né, dessa ação, como eles estão falando, muito mais pro mid e late game. Quando você já quer mais o PVP, você quer um conteúdo, sabe, pra você testar a sua build, testar como é que tá seu armamento, e às vezes você não tem tanto desses testes. Atualmente a gente só tem as steps e a área PVP, que é bem difícil até a gente encontrar alguém lá pra gente poder batalhar. Então, no estado atual do jogo, pra mim, é muito mais fácil você acrescentar conteúdos pro mid late game, ou você mexer muito mais nessa parte mais quando você já tá ali nível 15 pra frente, do que você mexer em densidade de mobs. Pra mim não fez muito sentido, mas também quero ouvir de vocês o que vocês acham desse movimento. Eita, como fala?
Uma outra mudança que eles pretendem ir aplicando de forma constante é sobre o loot e balanceamento, né, desse loot. O que cai de baús, caixas, enfim. Aos poucos, eles estão trabalhando nisso também para chegar a um equilíbrio, né? Pelo menos para conseguir satisfazer os jogadores nesse sentido, de não dar muita coisa também, mas também, né, não deixar aquele jogador ali na seca, né? Vamos falar de conteúdo futuro, conteúdo novo que vem aí, vem chegando. Finalmente eles falaram o que vem pela frente em um futuro mais próximo e a ordem de chegada desses conteúdos. E o primeiro conteúdo que vai vir aí nas próximas semanas, não tem uma data definida, mas tá beleza, né? Daqui a umas poucas semanas a gente já vai poder conferir o modo de extração. Ela vai ser uma ilha instanciada com conteúdo PvE e PvP full loot, com capacidade de até 16 jogadores. Nele você vai poder ter loot raro e único, com consumíveis, buffs e até NPCs que tem várias coisas diferenciadas que não tem no restante do mapa. Você só vai ter uma vida na ilha. Morreu, perde absolutamente tudo que você tem na sua bag, desde seu armamento, artefatos, até os consumíveis que você possa ter no seu inventário. E o seu inventário também vai ter alguns slots reduzidos, então você não vai ter aquele super slot, vai facilitar também para você fazer a saída e volta da ilha. Uma outra coisa legal é que as wards ou sentinelas de visão, elas vão estar disponíveis nesse modo. Isso quer dizer que você pode carregar algumas consigo, que a gente ainda não sabe muito bem como é que vai funcionar, se a gente vai precisar comprar ou se a gente vai precisar craftar esses itens de sentinela, e a gente vai poder espalhá-las pelo mapa para pegar algumas informações, tanto de mobs quanto informações também de outros jogadores que vão estar na área. Eu acredito que esse tipo de conteúdo é muito bom pro late game, porque é algo que eu sinto que o jogo tem carência no momento. A gente não tem tanto conteúdo pra galera que já chegou no nível 20. Vai fazer o quê? Vai só, no momento, steps e PVP, que como já falei antes, tá faltando, né? Tá faltando a galera pro PVP e realmente se pegar na porrada lá. Só que esse modo de extração, como você vai ter que ir e tem a possibilidade de perder absolutamente tudo, jogadores vão precisar passar mais tempo craftando e melhorando a sua itemização, ou então ir com os sets um pouco mais básicos, só que ela vai ter monstros bem mais fortes e você ainda vai ter que enfrentar outros players. Então, eu acredito que vai favorecer bastante esse conteúdo no late game para que a galera tenha um pouco mais de coisas para fazer, né? Mais conteúdo mesmo pra galera jogar depois de chegar nesse seu level 20. Na sequência desse modo de extração, a gente vai ter um próximo conteúdo lançado. Eles também ainda não falaram qual vai ser o espaçamento aí entre o lançamento de uma coisa ou outra, mas logo após o modo extração será lançado o modo de Battlegrounds, né, ou Campos de Batalha do Rei. Vai ser um local específico no mundo aberto, mas de forma instanciada, que vai caber 24 jogadores. Eles vão ser divididos em 2 times, separando aí 3 pares para cada time, e o grande objetivo é você pegar e defender pontos de controle. É tipo um rouba-bandeira, mas dentro do Corepunk. Quem atingir o número de pontos da meta vai conseguir vencer e ganhar recompensas. Apesar da gente não saber muito mais detalhes sobre como vai funcionar esses Battlegrounds, eu acredito que vai ser possível você jogar a qualquer momento do jogo, independente se você tá nível 10 ou nível 20. Mas vamos ver aí quais serão as regras que eles devem detalhar um pouco mais no futuro para entender em que momento do jogo esse conteúdo vai poder ser aplicado. Depois do lançamento do King's Battleground, o próximo conteúdo novo será um que talvez seja um dos mais aguardados e pedidos pela comunidade, que é o lançamento de uma nova classe. Mas ao mesmo tempo que isso me deixou muito feliz, eu confesso que fiquei um pouco decepcionada, porque eu queria muito um playstyle de maguinho pro game. Mas a classe que vai ser lançada, né, a primeira que vai vir aí depois dessa leva das 6 iniciais, vai ser a classe de Defender, ou Defensor. Ele vai ser um tanque que vai utilizar escudo e espada com a função de provocar inimigos,
tancar bastante dano e permitir com que os seus aliados fiquem livres para causar todo o dano nesses adversários. Ele vai poder fortalecer o seu próprio ataque, atirar um escudo que vai ricochetear em vários inimigos, pular no meio dos adversários para provocá-los. Na ultimate ele fica invulnerável e os aliados que ficarem atrás do seu escudo também vão ser protegidos de quaisquer danos. Na sua passiva ele vai ganhar mais resistências à medida que tenham mais inimigos ao seu redor. E aí, você achou que foi um lançamento legal? Você estava esperando essa classe? Acha que esse boneco vai ser roubado ou não? Deixa aí nos comentários. E após o lançamento do Defensor, vem aí, finalmente, talvez o conteúdo mais esperado por mim, pelo menos, as dungeons, tanto solo quanto em grupo. A promessa dessas dungeons é que você tem encontros únicos e recompensas absurdas também. E você vai poder jogar tanto sozinho quanto em pares. E quando é pra gente criticar, a gente critica. Mas quando é pra elogiar, a gente também tem que tecer elogios. Numa tentativa de facilitar essa comunicação com a comunidade e tentar ter um pouco mais essa troca com todo mundo que tá jogando o jogo, a Artificial Core vai fazer uma espécie de FAQ semanal. Eles vão responder algumas perguntas que vão ser feitas pela comunidade todas as semanas. Eles ainda não disseram se vai ser por meio de vídeo ou se vai ser por nota de site, mas pelo que eu já percebi, vai ser muito mais mesmo através de notícias no site oficial. E como é que vai funcionar? De sexta a domingo, as pessoas vão poder mandar lá no Discord, em um canal específico de Weekly Questions, ou questões semanais, né, perguntas semanais, vão poder mandar suas perguntas para os devs. As 10 perguntas mais votadas serão levadas até os desenvolvedores, que devem responder na sexta-feira seguinte, quando vai começar um novo ciclo de perguntas. E aí eu quero saber de vocês, né, se já estão mandando esse tipo de pergunta, se querem, por exemplo, que eu leve algumas demandas de vocês, deixem aí nos comentários. E bom, guys, esse foi o nosso Core News de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero ouvir muito a opinião de vocês sobre as mudanças que estão ocorrendo no Core Punk, a essa ordem de lançamento das coisas. Estão satisfeitos com essa escolha da Artificial Core sobre lançar primeiro o modo de extração, depois de Battlegrounds, depois lançamento do Defender, e aí por último vir as dungeons, né? O que vocês acharam dessa ordem de prioridade deles? O que vocês estavam esperando? Quais eram suas expectativas? E se essas coisas estão realmente correspondendo ao que vocês já estavam imaginando? E no mais, eu vou ficando por aqui. Como eu disse, eu quero muito ouvir o que vocês têm para falar. E olha, não se esqueçam, tá? Deixem aquele like aqui no vídeo, interajam com o vídeo de alguma forma, deixando seu comentário, seu like, mandando para algum amigo que ainda não sabe ou ainda não tá por dentro de todas essas notícias que estão rolando no mundinho Core Punk. E o meu muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Um grande abraço e a gente se vê muito em breve, em algum lugarzinho em Quality. Até lá.